Senhor, um clamor a Ti. Feche seus olhos. Pai, nós queremos Te agradecer, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor criou os céus e a terra e o Senhor nos criou. Eu quero Te agradecer, Deus, porque ainda que as coisas não vão do jeito que a gente quer, o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor tem a resposta certa para tudo. Pai, em nome de Jesus, habite no meio de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que a Sua presença inunde esse lugar, Pai, como nunca foi vista antes. O Senhor sempre derrama oportunidades para a gente poder nos derramar diante de Ti. Então, em nome de Jesus, que a gente não venha perder essa oportunidade. Em nome de Jesus, que a gente venha Te adorar, Pai. Em nome de Jesus, que a gente venha realmente estar diante de Ti, Deus, e contemplar a Sua face e realmente Te exaltar e Te adorar com todo o nosso coração, Pai. Permaneça nesse culto, permaneça no coração de cada um, que as pessoas elas possam realmente se entregar a Ti e serem transformadas, Pai, porque eu tenho certeza que ao final desse culto, o Senhor falará ao nosso coração e a gente vai levar palavras de bênção para poder cultivar aonde a gente for. Em nome de Jesus, continue nesse lugar, que a gente venha, Senhor, nos render diante de Ti. Eu peço ao Senhor que continue nesse lugar, Pai. Eu peço ao Senhor que realmente faça um mover diferente. Eu peço ao Senhor, Deus, que derrame algo novo sobre as nossas vidas, como a gente nunca Te adorou, Pai. Que a gente venha nos adorar, que a gente venha Te adorar, Pai, como a gente nunca Te adorou, Pai. Em nome de Jesus, permaneça nesse lugar. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, és adorado nesse lugar. Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, Tu és adorado nesse lugar. Mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória e mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória, Sua glória, Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar, Tu és adorado nesse lugar. Vem habitar, vem habitar, vem, vem, vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha
desfrutar. Tu és adorado nesse lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, me apaixona, chora e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, me apaixona, e me transforma. Sua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Sua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Quão distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou. Que vontade de ver tua voz, que vontade de te abraçar. Estou voltando nos seus braços, Senhor. Decidido estou em retornar. A distância não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales, como a vossa em busca das águas. Minha sede é maior que o mar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Correndo nos teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido, disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar.
presença não vai me impedir. Correrei as montanhas e os vales, como a vossa em busca das águas. Minha sede é maior que eu. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença, mas que todos os bens que tu possas me dar. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido, fui disposto a me humilhar. Prefiro tua presença, mais que todos os bens que tu possas me dar. Prefiro tua presença. Prefiro tua presença. Nós te queremos mais. Tudo. seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado no trono. E
seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia. Diga mais uma vez, poderoso, poderoso Deus, poderoso nós unimos a nossa canção, oh, canção que está sendo entoada no céu. Diga isso com força. Oh, santo, 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 poderoso, 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 poderoso. Ah, por ti, eu declaro isso. Poderoso Deus. Oh, diga isso com força, com fervor, com amor. Os serafins, uns do azul, outros diziam: Santo é o Senhor, Santo é Ele. Os 24 anciãos jogaram suas coroas, dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto, e com seu sangue compraste para toda a tribo, para Deus, para toda a tribo, língua e nação. Ele é poderoso, Ele é honroso, Ele é majestoso. Nós jogamos nossa coroa para dizer diante de Ti que o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é. Nós reconhecemos isso, o Senhor é. A nossa alma anseia por isso, a nossa alma anseia por isso, a sua alma anseia por isso. Crente, isso aqui é um culto ao Senhor, poderoso dos céus. Nós não estamos cultuando a pedra, a pão, estamos cultuando, ei, a Ele, é a Deus que você está cultuando. Então libere o seu melhor. Poderoso Deus,
Deus, está neste lugar. Nós queremos te agradecer. Dizer que nós cultuamos a Ti. Nós viemos por Ti, para Ti. Oh Deus, nós cultuamos a quem é merecedor de honra, de glória, de louvor. Nós estamos dando aquilo que nós temos de melhor para Ti. A nosso coração, a nossa vontade, a nossa energia, o nosso ser por completo. Não viemos aqui por nossa simples agenda. Não está marcado esse encontro porque nós estamos querendo ficar quites com a igreja. Não queremos quitar nada com a igreja. Nós somos a igreja. Não queremos quitar nada com a igreja. Nós somos a igreja. Apaixonada por Ti. Viemos aqui por paixão, amor, fogo, anseio, por desejo, por vontade de perseguir, de querer a Ti, de perseguir a Ti, de querer a Tua presença, de querer quem Tu és. Oh Senhor, não queremos as bênçãos sem ter o Senhor. Não queremos os milagres sem ter o Deus milagre. Não queremos a prosperidade sem o Deus da prosperidade. Não queremos o céu se o Senhor não estiver lá. Nós queremos a Ti, nessa noite, a Ti. Nós queremos a Ti. Oh, nós queremos a Ti. Nós queremos a Ti. Oh, nós queremos a Ti. Queremos a Ti. Queremos a Ti. Queremos a Ti. Só Tua presença nos satisfaz. Só Tua presença nos satisfaz. Só Tua presença nos satisfaz nessa noite, Espírito Santo de Deus. Oh, receba tudo. Receba tudo. Receba o que é devido. Que o Senhor seja honrado neste ambiente. Que o Senhor possa falar. Que o Senhor possa ficar à vontade. O Senhor tem a primazia. O Senhor tem o princípio primeiro. O primeiro lugar. O mais importante. Receba tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aqui conosco, juntamente com os que estão cantando essa canção, dizer: glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor nas alturas. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor nessa noite, querido. Nós vamos fazer agora o nosso momento do ofertório. Você continue ligado com o Senhor, porque o que nós vamos fazer aqui é ler a palavra, né? Então o Senhor continua falando. Amém? Vou pedir que você abra a Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7. São versículos bem conhecidos nossos, né? Ainda mais se tratando do momento do ofertório.
mas que o Senhor tem muito a falar. 2 Coríntios 9, 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Queridos, espontaneidade e alegria. E é engraçado que a gente sempre fala isso, mas é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, né? Que a oferta, você devolver algo em relação ao financeiro para o Senhor, nunca tem que ser uma obrigação, né? Porque, eu tenho que dizimar, eu tenho que ofertar, é minha obrigação. Mas não, o Senhor quer que nós façamos isso com espontaneidade e alegria. Assim que eu cheguei aqui, eu vi o bisnetinho, o João. Primeira coisa que ele fez foi pegar um envelope aqui de oferta. Porque isso é espontâneo, é com alegria. Então que nós possamos ser assim nessa noite. E continuando, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Amados, é a provisão do Senhor. Então, vocês conseguem perceber, com espontaneidade, com alegria, que vem a provisão do Senhor. Porque o Senhor nos provê em tudo. Não só na questão financeira, mas em tudo. Porque em todas as áreas nós necessitamos do Senhor. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão sempre lembrados para sempre. Pois Deus é quem supre a semente para o que semeia. Aquilo que você vai semear é Ele que te dá. Olha aí. E depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo, vocês serão enriquecidos, a fim de que possam sempre ser generosos e que, quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus. Você entende que o ciclo de você depositar a sua semente no altar é para que outras pessoas também glorifiquem a Deus a respeito da sua semente? Essa igreja, ela contribui com os necessitados, com cestas básicas, com serviços, né? E com certeza a sua semente, ela não é em vão. Então, quando você semeia ao Senhor com alegria, com espontaneidade, você tem provisão não só para você. Quando o Senhor diz que Ele te dá com abundância, não é apenas para que você se vanglorie ou que você saia por aí ostentando. Mas o ciclo que o Senhor deseja fazer na sua vida é que você seja generoso e que você dê a sua oferta e pessoas se beneficiem, pessoas glorifiquem a Deus. Amém? Então, que o nosso coração nessa noite seja generoso. Seja generoso para ofertar ao Senhor. Amém? Você pega a sua oferta nesse momento, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é com muita alegria e muita gratidão que estamos aqui. Pai, porque como nós lemos aqui, a semente que nós vamos devolver ao Senhor neste altar, o Senhor que nos dá. Então, Senhor, somos muito gratos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, enche o nosso coração de generosidade, para que possamos assim, Senhor, glorificar a Deus com as nossas vidas, com as nossas ofertas, com as nossas sementes. Oh Deus, e ainda que, se por algum motivo, neste momento, nós não pudermos te ofertar, Senhor, que o nosso coração seja sempre generoso com o nosso próximo, com o nosso irmão. Que os nossos olhos sejam sempre de generosidade. E esse ato que nós estamos fazendo aqui, nós queremos fazer, Deus, com alegria, com muita gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos vão passar agora, você pode depositar a sua oferta, amém?
não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não desesperados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Nós caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé, estamos de perseguidos, mas não abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé e somos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Povo de Deus aqui, não tem? Amém. Em nome de Jesus, ninguém pode parar a igreja. Então não deixe ninguém te parar. Você é a igreja do Senhor, amém? Nesse momento, antes de passar para a palavra, nós vamos dar alguns anúncios
Mantém desligado? Então, mantém desligado. E eu quero dizer que nesse domingo agora a gente não vai ter EBD, porque é domingo de eleição. Então vocês estão livres para vir para a igreja, vai ter culto normal, né, de manhã e de noite, mas aí a EBD não vai ter, então vocês podem votar com consciência, amém? E outro recadinho, kit churrasco. Kit churrasco. Nesse domingo, a gente vai ter o sorteio da rifa aqui, ó. Kit churrasco. Então, irmão, se tu quiser um churrasquinho maravilhoso, ó, com tudo isso, até você que é vegano tem pão de alho ali. Então, você pode ganhar, pode chamar seus amigos e convidar todo mundo. Quem quiser, a rifa é apenas R$1. Só R$1. Então, se você quiser, você procure algum jovem, procure a mim, a Laís, qualquer jovem, e a gente vai vender. E olha, irmão, esse final de semana a gente vai ter bastante emoção, né? Tem a eleição domingo, sábado também tem Libertadores. Eu não sou flamenguista, mas tem Libertadores. Então, irmão, se você perder na Libertadores, se você perder, seu candidato perder na eleição, você ainda pode garantir um kit churrasco. Então é muita oportunidade boa. Você não pode deixar isso passar, amém? Nesse momento eu quero chamar a preletora da noite, Lorena Cristine. Amém. Em nome de Jesus, fique de pé, vamos estender as mãos aqui para orar pela vida dela. Senhor, meu Deus, Senhor, eu sei que o Senhor já depositou a sua palavra no coração da sua serva, Pai. Serva que vem se dedicando cada vez mais na sua palavra, no seu ensino. Então, em nome de Jesus, use a vida dela, conduza para que ela possa ser canal para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer falar com a gente, que o Senhor use a vida da Lorena para poder atingir os nossos corações e que a gente venha a ser transformado e renovado por essa palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Paz do Senhor. Abrir aqui. Eu acho que todos aqui me conhecem, mas os que não conhecem eu vou me apresentar novamente, né? Porque é culto jovem e, como o pastor Duda fala, jovem é até 150 anos. Se tem 151, tem um grupo ali específico para você, a gente vai te direcionar, mas até 150 você é aqui com a gente, amém? Isso aí. Meu nome é Lorena, né? Como a Karina falou, e eu sou professora de EBD aqui dos jovens, né? Aqui da igreja. E pode sentar, irmão. Amém. Aleluia, isso aí, amém. Você está dando glória a Deus. Aleluia. Eu sou professora aqui dos jovens, né? E sempre que eu inicio uma aula, tem poucos, né? Tem poucos alunos aqui dos jovens, vou até falar lá no grupo, que a maioria aqui não são a JNI, mas em nome de Jesus o Senhor está tocando no coração dessas pessoas. Sempre que eu inicio uma aula, eu gosto de fazer uma pergunta. Cadê? O Israel está lá atrás, né? O Israel gosta das perguntas. O Wanderson já desceu. Eles gostam das perguntas, eles falam que são enigmáticas. E eu queria iniciar com uma pergunta aqui também. Eu sei que não é aula, né? Eu sei que é um culto, mas se a palavra do Senhor é bênção. Eu queria deixar aqui a pergunta para vocês de qual é o nome da mulher do alabastro. Você sabe? Você sabe? Não fala não, fica aí. Espera um momentinho aí. Mas essa é a pergunta que eu queria fazer a vocês. Qual é o nome da mulher do alabastro? Aquela história que a gente bem conhece. E depois eu volto para falar disso. O mês de outubro tem sido um mês temático, né? Mulheres chamadas para servir. E eu sei que tem alguma relação, né, com o mês de outubro rosa, né, que a gente sabe que é toda essa campanha contra o câncer de mama. E eu preguei aqui no jejum e oração, acho que foi quinta passada. E eu falei disso, né? Eu falei que a situação era em foco, né, do Outubro Rosa, e a gente sabe que é um tema, né, muito delicado, um tema muito abordado até, né, nas mídias, que a gente bem sabe o que é, né? Vocês sabem que é sobre o câncer de mama, é em específico das mulheres, por isso que o Espírito Santo tocou no coração do nosso pastor
e resolveu fazer esse mês temático com as mulheres vindo aqui pregar. E tem sido uma bênção, né? Eu até falei isso no jejum e oração, né? Que eu tinha uma avó, né? Ela faleceu de câncer de mama. E eu não lembro muito dela. Eu era nova quando ela faleceu, eu devia ter 6 anos de idade. Eu lembro pouco dela, né? Eu até falei, eu não sei se tem alguém aqui que estava no jejum e oração, as irmãs. Irmã, a vida está aí. Janá está ali atrás. Mas eu até falei disso, né? De que a minha avó, eu só consigo lembrar disso dela, ela com uma touquinha de crochê, porque nos últimos dias dela ela veio morar ali com a minha mãe e com meu pai, né? Ela era mãe do meu pai e ela faleceu de câncer de mama. E é algo que os médicos dizem ser hereditário na família, né? Falam que às vezes pula uma geração, às vezes não, mas nós sabemos que Jesus é o médico dos médicos e em nome de Jesus esse mal vai ser cortado. Amém? Nesse mês não, mês passado, ou mês retrasado, a gente ressuscitou, né, um grupo de estudo dos jovens, um grupo de estudo da Bíblia, e no mês retrasado, se não me engano, foi o mês de Neemias, até por conta do que o nosso pastor estava falando aqui um dia, né, o Rev estava aqui pregando sobre Neemias, e a gente achou interessante, porque ele falou que eram poucos capítulos, e que você lê bem rápido, e de fato, gente, é muito interessante, então leiam. E a gente se reuniu para ler, os jovens, né, a gente faz essa leitura, toda semana tem leitura, e todo sábado tem um encontro dos jovens para conversar sobre o livro em questão, né, esse mês é o Cantares, algum jovem, Cânticos, é esse aí mesmo. E mês passado Isaías, né, e teve Neemias. E quando teve Neemias, a gente falou algumas coisas nos estudos, né, Duda estava, né, o Vini, a Gabi, não me lembro se estava de Neemias, mas a gente estava falando e eu achei isso interessante e eu levei isso comigo. Eu até falei no jejum e oração, se vocês puderem abrir aí Neemias 1:4, Betinha, bota aí, por favor. Não é Beta, não? Quem está aí na mídia? A Belinha, então, abre aí. Falei Beta. Não, falei Beta. Mas tá bom. Quem está aí, abre, amém? Quem também está com as suas Bíblias, podem abrir. Neemias 1:4. É a Beta que está ali. Amém. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias. Eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós Te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que disseste a eles, se vocês, ó povo de Israel, forem infiéis a mim, e eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Tá bom? Amém, né? O pastor falou, né, que a história de Neemias, a gente sabe que ele estava ali no momento, ele nasceu em meio ao exílio, então ele não estava ali no momento do exílio, né, no momento que o povo de Deus foi exiliado. E a história, né, o livro de Neemias é quando um dos irmãos dele vai até ele para dizer que Jerusalém estava sitiada e o local do povo e dos antepassados dele já não existia mais. E eu nem vou falar de Neemias, eu só botei aqui mesmo para a gente falar, porque eu achei isso muito interessante que a gente discutiu isso no estudo, né, de que Neemias se pôs a servir. Né? A gente falou disso, aí eu lembrei que o mês é serviço, né, chamados para servir, e Neemias se pôs ao chamado de serviço. Né? Não apareceu um anjo, Deus não apareceu para ele num sonho, falando Neemias, Neemias, igual Samuel, mas ele falou, não, isso está acontecendo comigo, porque faz parte da minha história, então eu estou aqui e eu vou fazer a obra. E a gente achou isso muito interessante, né? Porque ele não era nem ligado a nada assim de obra, ele não era pedreiro, ele era copeiro do rei. Ele fala isso no livro dele, mas ele diz, não, eu vou lá. E ele não foi diretamente, né? Ele orou, ele ficou 3 dias orando e ele decidiu ir.
E ele orou por esse povo, né? Pelo povo que ele entendeu que o que estava acontecendo ali na casa dele foi em questão do que os pais deles e os antepassados fizeram, mas ele não reclamou. E isso me chamou também muita atenção. Sabe, ele não ficou, deixa para lá, porque foram meus pais que fizeram, foram os meus antepassados que fizeram, então é com eles. Ninguém mandou eles fazerem e vão embora. Não, ele orou. E ele falou, não, é algo que bate em mim também, sabe? Também é a minha terra. Então, eu vou orar para que Deus possa perdoar os pecados dele. Sabe, ele não estava reclamando, ele não estava dizendo, não, mas para que eles fizeram? É culpa deles, é tudo com eles, bota neles. Não, ele pegou a culpa, sabe? Ele tomou o lugar à frente, ele falou, não, eu estou aqui para servir. Eu entendo o meu chamado e eu vou servir. E eu vou lá e eu vou reestruturar aquela cidade. E assim ele o fez. Amém? Isso até me lembrou também uma coisa que o pastor Duda fala, sempre mencionado nas minhas pregações eles, porque não adianta, né? Eles são referências para todos aqui. E uma coisa que você falou uma vez também me lembrou isso aqui, que ele disse a história de José, né? A história de José é conhecida, a gente bem sabe. E não sei se tu lembra que tu falou isso uma vez pra gente. O Duda prega em qualquer momento que a gente está, né? O Hugo que fala isso sempre, né? Então, eu nem sei se foi no meio de uma pregação, se foi no meio de uma conversa. Às vezes a gente estava falando do tempo e o Duda veio e falou, mas José... E aí ele vai. E eu não lembro quando ele falou, mas eu lembro, não sei se tu lembra, que ele falou que a história de José tem um detalhe que às vezes a gente não percebe e eu não percebi. Que a gente sabe que José foi para a cadeia, né? Estava lá na prisão. E aí ele encontra um homem lá, né? Ele encontra duas pessoas, que era o copeiro e o padeiro. E ele revela, né, o Senhor dá a revelação para José, dizendo que o copeiro iria voltar, o copeiro iria servir, voltar a servir o rei iria perdoar ele, mas que o padeiro iria morrer. E assim acontece, né? O padeiro morre, o copeiro volta para perto do rei. E José fala, pô, lembra de mim, eu te ajudei, então me tira daqui também, tá? Lembra de mim, não se esquece de mim, não. E o copeiro se esquece dele. Só que o Duda, ele trouxe um detalhe aqui para a gente, né? Muito importante. Obrigada, amiga. Que se o copeiro lembrasse de José, qual é a vaga que ele iria preencher? A de padeiro, porque é a vaga que estava aberta. O padeiro tinha morrido. Então, se o copeiro lembrasse, pô, rei, tem um cara lá na prisão que me ajudou, ele é uma pessoa boa. E aí, o rei obviamente ia falar, não, traz ele lá, porque abriu uma vaga aqui de padeiro, vencer o padeiro. Lembra que tu falou? Que ele até falou assim, o maior padeiro do Egito. Mas não, ele foi o maior governador do Egito, né? Porque Deus tem planos muito maiores do que a gente possa imaginar. Então, que bom que ele não foi lembrado, né? E às vezes a gente pensa assim, cara, Deus está se esquecendo. Não, Deus está se esquecendo de mim, tem alguma coisa acontecendo, porque eu estou orando, e eu estou orando, e eu estou em campanha, e eu estou em jejum, e eu estou lendo a palavra, e eu estou indo no culto, e nada está acontecendo. Então, Deus está se esquecendo de mim. Mas, nesse momento, Deus continua trabalhando sobre a sua vida, sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia. Amém. Mas agora, entrando, de fato, na palavra que eu quero falar com vocês, pode botar aí, quem está na mídia, Lucas 10, 38 ao 42. Amém? Lucas. Está aqui em cima. Vou ler. Amém. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Amém? Só até aí. Eu estava vendo uma pregação que diz que sempre que Jesus fala o nome de uma pessoa 2 vezes na Bíblia, é porque ele está despertando essa pessoa. Ele está sacudindo ela, falando, acorda. Marta, Marta, tipo, acorda. Olha o que está acontecendo, acorda. E às vezes ele sacode a gente também, né? E a gente vê isso na Bíblia com Simão, com Paulo, aqui com Marta e com a gente todo dia, né? Todo dia Deus está falando, Lorena,
corda. Marta não conseguia ver, né? Marta não conseguia enxergar que o que Maria estava fazendo também era um serviço. E Maria escolheu a boa parte, né? Cristo diz isso. Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada dela. E eu fiquei pensando se a gente escolheu também, se a gente escolheu a nossa boa parte, né? Se o que a gente tem feito todos os dias é a escolha certa, porque às vezes a gente está escolhendo errado, às vezes a gente está priorizando coisas erradas no nosso dia a dia. E eu estava pensando isso, como a gente vê muito isso, né? A gente aqui que vê, está mais em contato com os jovens, mas eu sei que também isso não quer dizer que tem que ter uma idade específica, mas como a gente tem muito contato com os jovens, a gente vê muito isso. A galera falando que, não, agora não dá, né? Agora não dá porque, não sei, eu comecei na faculdade, agora não dá porque eu estou no curso, agora não dá porque eu estou estudando, agora não dá porque eu consegui aquela vaga, agora não dá porque eu estou trabalhando, e agora não dá. E quantas oportunidades vão se passando, né? Isso é muito triste a gente ver amigos nossos, né? Pessoas que a gente sabe que tem um potencial tão grande, que é tão forte ver Jesus através dessas pessoas, mas que no momento estão desligadas da igreja, né? Eu consigo pensar em inúmeros nomes, tenho certeza que vocês também. E essa é a parte que me aflige, que é uma coisa comum, não é uma coisa rara. A gente vê muitas pessoas cada vez mais indo por esse caminho, né? Dessas escolhas erradas, de não é o momento certo, não o que está acontecendo agora na minha vida, não sei, eu estou desanimada, sabe? Então eu acho que, não sei, eu não estou digna de cantar no louvor, eu não estou digna de dar a palavra, eu não estou digna de fazer uma oração, eu não estou digna de ir na igreja, então eu vou parar um pouco. E aí você se desvia e você se desliga da igreja, como a gente sabe. E eu estava pensando nisso hoje, né? Por isso que eu até trouxe essa palavra, né? Tenho certeza que o Espírito Santo estava trabalhando ali em mim, porque eu lembro que eu dei uma pausa de estar aqui. Eu dei uma pausa, eu lembro até que acho que foi na festa das barracas, alguma festa lá em cima, o pastor Duda até falou assim, você não está pregando mais, né? Você parou de pregar. Aí eu, me achou. Mentira. Eu tinha essa noção de que eu não estava mesmo. Eu até falei com a nossa líder, né, com a Laís. Falei, Laís, acho que foi no início do ano. No início do ano de 2022, eu falei com ela que eu queria meio que dar um tempo da palavra de Deus. E, coitada, hoje eu escuto Jesus falando, Lorena, Lorena, né? Que era Marta, Marta, Jesus falando, Lorena, Lorena. Mas você sabe que no teu pior momento que eu vou te usar, é no teu pior momento que eu te acho, é no teu pior momento que eu faço com que a sua vida venha a ser motivo de inspiração para outras. E hoje eu entendo isso, né? Antes eu não entendia, então eu estava muito agitada e eu me via muito como Marta, né? Que como Marta estava falando, porque o que Marta estava fazendo não era errado, né? Isso que é engraçado, Marta não estava pedindo para Maria vir ajudar ela a sair dali, ou então a, não sei, a dizer mentiras dentro do templo do Senhor. Não, ela não estava fazendo coisas erradas, mas só um momento errado, só da forma errada. E isso é outra coisa que a gente também vê muito, não só no Ministério dos Jovens, como no todo, né? De pessoas que estão fazendo a coisa certa de forma errada, só para cumprir escala. A gente cansa de falar isso, né? E a gente não fala isso para os outros, a gente fala isso primeiro para a gente também, né? Por que eu estou indo na igreja? Por que eu estou orando? Quantas pessoas aqui não oram antes de fechar os olhos, antes de dormir, só pelo costume, só por, não, tem que orar. Mas por que tem que orar? Não, porque eu tenho que orar, porque hoje eu não falei com Deus, então eu vou fechar os olhos e eu vou orar. Então você está fazendo por motivo algum, sabe? Não, eu vou estar aqui tocando, eu vou estar aqui pregando, eu vou estar aqui orando, eu vou estar aqui na portaria, eu vou estar aqui na mídia, seja onde for, eu vou estar aqui porque eu tenho que estar aqui, porque se eu não tiver, ninguém vai estar. E o que Deus tem recebido com isso, né? Eu não sei vocês quanto tempo que vocês não passam por isso, né? Eu estava aqui escutando os louvores, né? E eu senti muito a presença de Jesus, muito mesmo, como eu não sentia há muito tempo. E teve um culto jovem, ainda quando a gente fazia nos segundos sábados, eu não me lembro agora qual foi o mês, mas que não tinha um terço do que tem aqui. E a igreja está vazia. E não tinha um terço. Tinha praticamente a gente. A gente estava quase pregando assim para a gente. Eu lembro, acho que foi o Duda que deu a palavra. Estava quase, precisa de microfone? Acho que a gente fez até sem microfone nesse dia. Estava muito vazio. Só que eu nunca vi um culto tão incrível como aquele. Porque a gente sabe que o culto quem faz somos nós. Não é isso aqui. Não precisa ter o telefone ligado, sabe? Não precisa das luzes, não precisa do microfone, não precisa nem de mim. O culto você entrega ao Senhor. Esse é o culto racional que a gente conhece. Só que naquele dia, aquele momento de comunhão entre, sei lá, 6 pessoas, 7 com o ministério de louvor aqui,
mudou a minha forma de ver as coisas. Que eu falei, cara, de fato não é sobre a quantidade, e sim sobre o que você entrega ao Senhor. Então não importa, sabe? Não importa se eu tô mal, se eu não tô. Claro que eu não estou dizendo para fazer as coisas de mau jeito, mas a gente tem que entender que não existe a nossa honra. Não existe, agora eu estou bem para entregar louvores a Deus. Não, você nunca está. Sabe, quantas pessoas não saem da igreja falando, não, eu não sou digna. Eu não sou digna mais de estar na casa do Senhor. Quando que você foi? Né, a gente sempre se pergunta isso, quando que você foi? Quando você batizou? Quando você veio aqui em cima? Nunca foi, nunca será. Né? A gente nunca vai ser digno de dizer que Jesus é o nosso rei, que Ele é o nosso Salvador. Mas ainda assim Ele é. Ainda assim Ele é. Quando a gente peca, quando a gente está fazendo a coisa certa, de qualquer forma, Ele continua sendo o nosso Salvador. Porque não é sobre nós. A gente canta isso, né? A gente louva isso. Não é sobre eu. Sabe? Não é sobre ninguém que está aqui. É sobre Ele. É uma verdade dEle. É um fato sobre quem Ele é. A verdade que ele continua diz mais sobre ele do que sobre nós, sabe? Não é sobre a gente. E eu parei de pregar. E eu parei naquele momento porque eu falei que estava muito difícil, né? Os amigos assim mais próximos sabem o que tem passado, mas cada um aqui eu sei que também tem a sua própria dor e só Jesus sabe o que a gente passa no nosso secreto. Mas naquele momento não dava mais porque eu falei, eu não quis dizer que eu não estava mais digna de fazer aquilo, mas é como se na minha mente era isso, não, eu não estou bem para fazer isso, porque eu acho que se eu fizer assim, porque eu estava triste, amargurado, meu coração sofria, e eu falei, eu não posso estar passando a palavra, eu não posso estar dando aula assim, porque vai ser uma mentira, sendo que a verdade não sou eu, sabe? A verdade é uma pessoa. A verdade é aquele que morreu na cruz por nós. Então, não importa, sabe, o que eu estou passando. Importa, sim, o chamado que ele fez. E, a partir daí, a gente coloca a obra na nossa mente, a gente vive através da obra e, assim, a gente entrega o perfume perfeito, sabe? Assim a gente entrega a adoração de verdade. E não somente não, eu tenho que ir na igreja porque senão não vai ter. Eu tenho que ir porque senão, não sei, não vai ter oração intercessória, não vai ter louvor, não vai ter palavra, não vai ter oferta. Não, mas e o que Deus tem recebido disso? Sabe, o que Jesus tem recebido? A gente estava ouvindo um louvores aqui agora com o Ministério de Louvor e eu estava lembrando de uma música, e agora eu esqueci, ó, como que é o Espírito. Eu sou esse mesmo. Mas eu estava lembrando de uma ali que eu falei, gente, eu não aguento mais essa música. Acho que todo mundo tem uma, né? Todo mundo tem aquele louvor que fala, olha, esse aí é do tempo, hein? É do tempo que eu não aguento mais. É do tempo que eu não aguento mais. Só que sabe quando esse louvor toca e parece que é a primeira vez que você escutou? Quanto tempo que isso não acontece? Gente, fazia muito tempo que isso não acontecia comigo. Mas quando aconteceu, eu escutei Deus me chamar, falando, Lorena, Lorena, assim como ele falou com Marta, acorda, eu estou te sacudindo, para você entender que não é isso, sabe? Não é um louvor que está batido, não é uma música que já foi cantada, é o que você tem para entregar, sabe? O que você está trazendo à mesa? O que você está vindo aqui por quê? Sabe, por que tu me chama? Tu me convida para tua casa, tu me convida para dentro do seu coração, tu me convida para a sua presença. E o que você tem me entregado, sabe? E eu amo quando isso acontece, quando eu escuto uma música que eu escutei milhões de vezes e eu não aguento mais escutar, mas quando eu escuto parece que é a primeira vez, sabe? Ela toca assim que eu choro e eu escuto cada letra que a pessoa está falando porque parece que está falando para mim. E quanto tempo isso não acontecia? Eu não sei se é assim com você, mas eu tenho certeza que hoje você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. O Espírito Santo já está trabalhando com você e eu tenho certeza disso. Amém? E Marta andava quieta, né? Voltando ao texto agora. Tô muito igual o Duda. E Marta andava quieta. E quantas vezes a gente não anda assim também, né? Não, tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu tenho que ir lá na igreja. Eu tenho que limpar não sei o quê. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, na igreja, em todos os lugares. E algumas pessoas até falam que o motivo de Jesus ter parado Marta ali também, né? Porque Jesus, em nenhum momento, Jesus ensina milhões de coisas. Não é uma coisa só, né? E um dos motivos de Jesus ter parado Marta ali é que, eu achei muito interessante esse ponto de vista, é que Jesus veio para servir, né? Ele mesmo fala isso, eu vim para servir e ensinar vocês como servir. Então, me deixa servir, né? E é como se algumas pessoas acreditam que quando Marta estava assim, toda inquieta, ela pede para ele tirar Maria dali, para ajudar ela, ele fala, não, ele repreende ela, ele dá essa chamada nela, Marta, Marta, porque é como se ele fala que Maria estava ajudando ele a servir. E é isso que ele veio fazer, ele veio servir, ele veio pregar, ele veio ensinar. E ele estava fazendo isso, e Maria estava ajudando, fazendo isso, e escutando.
Então, Maria estava servindo a Cristo enquanto ela escutava a palavra do Senhor, enquanto ela escutava o ensinamento do Senhor. E Marta não. Marta já estava querendo servir a Ele com Ele na casa, na presença dEle, sabe? Então, ela estava fazendo a coisa certa de maneira, forma e hora errada, né? E antes de Jesus chegar ali, na casa dessas pessoas que a gente conhece, né? Aqui Marta e Maria são irmãos de Lázaro, Lázaro que Jesus ressuscitou, Lázaro que era amigo de Jesus. Antes de Jesus chegar, nesse momento aqui, é o primeiro encontro, né, de Jesus com essa família, é o primeiro encontro de Jesus a essa casa, só que a fama de Jesus já era alta, né? Jesus já havia pregado, já havia curado pessoas ali ao redor, Jesus já tinha curado cegos, Jesus já tinha levantado pessoas do leito, e Jesus já tinha até, inclusive, curado ali nas regiões de Betânia. Então, a fama de Jesus era alta, né? Imagina, Jesus está vindo aqui em Nilópolis. Imagina, caraca, prepara, faz uma faixa, abre tudo. Cadê o Ministério de Decoração, Gabi? Cadê? Vamos fazer um negócio com tinta, chamativo para Jesus. Então, foi assim que eu imagino, não foi? Fazer uma decoração, né, Duda? Então, eu imagino que foi assim, né, para eles também. Pô, Jesus está vindo. Jesus está vindo, e esse cara aí é diferente. Não, ele ensina, como os mestres da lei ensinam. Não, mas ele é diferente. Ele ensina com uma autoridade diferente. E a gente vê que Marta não é vilã da história, né? Ela só estava fazendo uma coisa de forma errada, uma coisa certa. E a gente se identifica com Marta aqui. Em todos os dias das nossas vidas, a gente se identifica com Marta. Porque quantas vezes Marta não somos nós? Né? Quantas vezes não é a gente que está fazendo a coisa certa de forma errada? E aí, Marta se põe ao local, assim como Neemias, que se chamou para servir. Eu achei isso muito legal, porque ela pode estar fazendo aqui, às vezes a gente foca aqui nessa história, né, de Lucas falando, Marta é a pessoa ruim aqui, Marta é o problema aqui que Jesus vai resolver. Só que Marta foi a pessoa que falou, Jesus está vindo, eu abro minha casa. Jesus, se hospeda aqui, ensina aqui. Ela toma a liderança, então ela é essa pessoa de autoridade, essa pessoa de iniciativa, essa pessoa de começo que fala, não, vem cá, se hospeda aqui, ensina aqui, prega aqui, fica aqui, essa aqui é a sua casa. Ela abre a casa dela para ele. Então ela não é a pessoa errada aqui, ela só estava fazendo as coisas de forma errada. E Marta estava preparando as coisas aqui, a Bíblia diz isso, provavelmente ela estava preparando aquele comes bebes, né? Depois de toda a pregação, ela estava preparando as coisas, querendo servir a Cristo, provavelmente, eu imagino ela assando pão, varrendo a casa, fazendo um bando de coisa, porque Jesus está aqui, então vamos fazer o melhor. Só que Maria estava prostrada de joelhos, né, diante de Cristo, escutando. O termo grego vai dizer que Maria quedava-se. Ela estava lançada, e nada ali mais importava no ser Cristo para ela. E ela estava escutando, e ela estava simplesmente assim, eu imagino Maria maravilhada, porque eu imagino também que elas já haviam conhecido pessoas de conhecimento, né? Nessa época a gente sabe que existia muita gente letrada, muita gente com sabedoria, com conhecimento. Então, provavelmente, Jesus não foi a primeira pessoa a chegar ali com palavras bonitas, com palavras rebuscadas, né? Mas ele não só pregava a verdade, ele era a verdade encarnada, a verdade revelada aos homens. Então, imagina a maravilha de Maria ao ver essa pessoa falando, né? Ela estava maravilhada diante do próprio Verbo vivo. E Marta diz para Jesus, né, eu acho isso muito engraçado, certa autoridade. Porque sempre que eu vejo uma palavra assim, eu fico de cara, nossa, essas pessoas tinham cara, né? Elas tinham cara de pau de falar com Jesus assim, né? É igual a Ananias, quando Deus fala, não, vai lá e traz de volta a visão de Paulo. E ele fala, não, mas Paulo? Eu já falei isso aqui, né? Mas Paulo não, Paulo te persegue, porque ele tem a ousadia de falar para Deus, pensa de novo. Pensa de novo, porque era isso que ele estava dizendo. Ele não falou, vou lá agora. Ele tem a ousadia de falar, pensa de novo. E Marta tem a ousadia de falar para Jesus o que ele tem que fazer. Né? A gente leu aqui, estava escrito aí, né? Betinha, pode colocar de novo? Vou botar. Cadê? Aqui, ó. Vou até ler aqui. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir?
diga-lhe que venha me ajudar. Ela fala para Jesus, mande que ela venha me ajudar. Imagina Jesus rindo. Por isso que ele, Marta, Marta. Deixa eu te contar aqui uma coisa aqui. Deixa eu te conversar com você, que a gente fala assim. Deixa eu te contar uma coisa aqui rapidinho. Não, você me manda, você está falando para eu, você está me dizendo o que eu tenho que fazer. E sempre que eu vejo esses personagens na Bíblia fazendo esse tipo de coisa, de tipo, Jesus manda, Jesus vai lá e faz. Deus, faz assim. Eu fico, meu Deus, que absurdo. Meu Deus, não é possível que alguém faria isso. E a gente faz, todo dia. Todo dia a gente faz, nas nossas orações. Ó, Senhor, vai lá naquela porta, faz assim. Entra naquela casa, faz assim. Vai lá, vai naquela pessoa, vai assim, faz assim. E eu imagino agora Deus olhando, Jesus olhando e falando, esse povo, coitados. Acho que eles têm alguma ousadia de saber os meus planos, de saber onde eu tenho que ir e onde eu não tenho que ir. E Marta vai lá e fala para Jesus, não, fala lá, Jesus, fala para Maria fazer assim. Marta diz, não, Jesus tem que fazer assim, tá? Ela fala, você tem que fazer isso desse jeito, por favor, vai lá e manda para ela, manda ela me servir, manda ela te ajudar a te servir. Isso era uma coisa errada? Não. Mas o jeito que ela falou estava, né? Manda, vai lá e manda. Ela estava mandando Jesus fazer algo. E eu imagino Jesus virando para ela, falando, peraí, Marta. Você me convidou. Você me chamou, lembra? Lembra que quando eu estava entrando na cidade, você foi a pessoa que falou, eu abro a minha casa para você entrar. Você me chama de Senhor. Você se refere como que eu sou o seu Senhor. Você está me mandando fazer algo? Você que me chamou aqui. Como é que você me manda fazer algo? Não, não é assim, Marta, Marta. Acorda. E quantas vezes a gente não é assim, né? A gente chama Cristo, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Quantas músicas não tem assim? Eu até sem querer cantei uma aqui agora. Entra na minha casa, entra na minha vida. Não, vem, Jesus, faça morada no meu coração, na minha família, na minha casa. E quando ele chega, assim, mas faz assim, vai desse jeito. Toca ali no meu pai, na minha mãe, no meu marido, no meu filho. Faz assim, abre aquela porta, aquela lá. Aquela ali que eu quero, tá? Então, faz desse jeito, por favor. E Jesus está, mas você que me chamou, querido. Você que falou para eu entrar aqui. Você não disse que a casa é minha? Você não disse que eu posso entrar? Como é que tu está falando para eu fazer o que você quer? Não. Acorda, dá uma acordada aqui para você entender o que está acontecendo. E isso me pega muito, porque sempre quando eu vejo alguma coisa assim na Bíblia, a pessoa não está fazendo alguma coisa errada. E Marta não estava fazendo algo de errado. Eu vi algumas palavras sobre isso e eu vi um negócio dizendo que a maioria das pessoas tendem a ver esse texto com os olhos errados para Marta. Dizendo que mulher doida, maluca. Fazendo um bando de coisa doida, não conseguiu parar. Só que quantas vezes a gente também não é assim, né? E o que aconteceu ali com Marta não era nenhum espírito de rebeldia, sabe? Ela não quero fazer as coisas erradas, vamos quebrar tudo, não quero servir a Deus. Não, era simplesmente que a mente dela estava ocupada demais, estava com limitação demais, a mente dela estava ocupada de coisas que não conseguiam fazer com que ela tivesse bom senso para ver o que estava à frente dela, né? E eu me identifico, eu não sei vocês, mas eu me identifico muito com Marta aqui nesse momento, né? E o que Jesus diz para Marta, o que Jesus diz, a Bíblia toda, o que Jesus diz para a gente essa noite é organize as suas prioridades, né? E quantas vezes a gente já não ouviu essa palavra? Eu tenho certeza, a não ser que seja a sua primeira vez na igreja, tenho certeza que você já ouviu essa palavra. Organize suas prioridades. Cristo é mais importante. Coloca Cristo à frente. Faz uma oração quando você acorda. Todo dia que você se levantar, acorde. Deus é mais importante. Cristo é isso. Ele tem que ser o seu ponto número 1. Não existe não ter tempo para Jesus. Beleza, já escutei. E quando que eu faço? Sabe, quando que eu faço? Eu posso falar para vocês. Eu já escutei isso 1 milhão de vezes. Óbvio que isso aqui é um exagero. Mas muitas vezes. E eu me perguntei quando que eu faço. É quando eu estou na igreja na quinta? É quando eu estou na igreja no domingo, na terça, na segunda, na quarta? Porque a JTNI tem tanto evento, a JTNI faz tanta coisa, né, Laís? Que a gente está aqui, eu acho que de segunda a segunda. Só sábado, assim, que agora a gente não vem mais por causa do culto jovem. Mas todo dia a gente está aqui. E é nesse momento que eu estou falando, não, Jesus, você é minha prioridade. Será que é nesse momento? Só quando eu estou vindo aqui para fazer uma coisa que, de alguma forma, eu estou adorando a Jesus? Sabe, quando eu estou aqui, eu entro, que raiva. Nossa, meu dia foi não sei o quê, e eu entro aqui de qualquer forma, e eu faço isso tudo de qualquer forma, porque é só para ser feito, é só mais uma palavra, é só mais uma coisa a ser feita.
E a gente sabe que não é bem assim que Cristo nos deseja. E Cristo estava falando para ela, Marta, organize as suas prioridades. O serviço é importante, limpar a casa é importante, organizar as suas coisas é importante, a logística é importante, o que você vai fazer aqui é importante. Mas nada é mais importante do que a minha presença quando eu estou na casa. Nada é mais importante, você não pode colocar algo acima disso. Eu não estou dizendo que você ir lá lavar a louça, varrer não é importante, Marta. Mas a minha presença é. A minha presença é muito mais importante. Então, eu imagino ele falando, né? Roupa você tem para lavar, a roupa que você tem para lavar, você vai ter de novo. A comida vai ter que ser feita amanhã novamente. Segunda, terça, quarta, você vai ter os boletos para você pagar. Você vai ficar pensando o que eu vou fazer amanhã, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Mas, Marta, Jesus está na sua casa hoje. Imagina ele falando, eu estou aqui hoje. Você está se preocupando com as coisas do dia seguinte. Eu estou aqui hoje. Presta atenção, eu estou na sua casa. Eu entrei na sua casa, eu estou aqui hoje. Você vai perder essa oportunidade? E Cristo tem nos chamado. Ele tem nos chamado porque Ele está aqui hoje. E eu sinto Ele aqui hoje, amém? Eu sinto Ele aqui hoje, Ele está aqui hoje, e a gente às vezes perde nisso. Dizem, só mais um culto jovem, domingo eu presto atenção melhor, domingo eu leio a Bíblia, não sei, domingo eu faço melhor. Mas Ele está aqui hoje, sabe? Ele está aqui hoje, é isso que Ele fala para a gente todos. Eu estou aqui hoje, você vai deixar o hoje passar? Mas por que você vai deixar o hoje passar? Eu estou aqui hoje. Então, eu imagino ele falando, né? Como é que você me chama para sua casa? Como é que você me convida? E você ignora a minha presença. Você subestima a minha presença. Você se conforma com a minha presença. Se contenta com a minha presença a ponto de você não escutar o que eu tenho a dizer. Você quer ir lavar a louça. Você quer ir fazer outras coisas. Você me chamou aqui. Como é que você se contenta? Só de eu estar aqui e não estar me escutando. Marta, Marta. Eu imagino ele falando, Marta, Marta. E Maria está lá prostrada, esse tempo todo. E Maria prostrada. E Maria está lançada aos pés de Jesus. Eu imagino falando, Maria, vem lavar a louça. Agora não. Maria, vem varrer, Maria. Que é importante ter que varrer, que está sujo. Agora não. Maria, mas os boletos, você não vai fazer as contas? Hoje não. Depois eu faço. Porque eu sei que é importante. Mas eu não quero perder o que está acontecendo aqui agora. Jesus está na minha casa agora. Eu não quero perder esse momento. Sabe, eu não quero perder isso. Porque tudo que você está fazendo vai se repetir. As coisas que você faz hoje, vai se repetir amanhã. Sabe, a comida que você esquenta hoje, você vai fazer amanhã de novo. Sabe, eu tenho que lavar meu cabelo, amanhã você pode lavar. Sabe, eu tenho que fazer minha comida, amanhã você vai fazer de novo. Eu tenho que passar minha roupa, e amanhã você vai fazer de novo. Eu tenho que escolher a minha roupa, e amanhã você vai escolher de novo. Mas o que você vai deixar de viver agora? Quando vai se repetir de novo? Sabe, a gente não sabe. E a gente perde esses momentos, sabe? Eu me vejo nisso. Antes, essa palavra primeiro bateu aqui primeiro, sabe? Antes de trazer para vocês. E eu me vejo muito nisso, né? Quando que eu vou prestar atenção que Cristo está na minha casa? Que Cristo está aqui hoje. Sabe, a gente deixa para amanhã. Não, vou me entregar na presença dele no domingo. Deixa domingo que é mais importante, né? O culto principal. Então, domingo eu venho direitadinho, domingo eu leio, domingo eu oro, domingo eu faço. Eu não faço hoje. E Jesus tem nos chamado. E a gente tem adiado esse chamado, né? E às vezes a gente não sabe. Lorena, mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei para que eu estou aqui. Eu não sei em qual ministério eu tenho que entrar, ou então eu não sei o que eu sei fazer. Mas você sabe alguma coisa que Deus tem colocado no seu coração. Precisa ser chamado não. Sabe, aquele plano que você tem que fazer. Sabe, aquela aula que você tem que preparar. Aquele vídeo que você tem que fazer. Aquela coisa que você... Alguma coisa você tem que fazer. E você está engavetando. Porque você sabe. E eu tenho certeza que você sabe. Jesus está falando aqui comigo agora e eu sei. Eu sei o que eu tenho que fazer e é muito. É muita coisa que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu falo, não deixa para depois. Segunda eu começo. A gente tem isso, né? De segunda ser o primeiro dia da semana, que nem é domingo. Mas a gente tem isso de segunda eu começo. Segunda eu começo a fazer, segunda eu presto atenção nisso, segunda eu dou o meu tempo para isso. Deixa para depois. E Jesus tem nos chamado. E Jesus diz, eu estou aqui. E eu estou aqui hoje. E você está preocupado. Você está preocupado com o seu dia. Você está preocupado em como você está. Você está preocupado se você está desanimado ou não. E eu sei que você está. Mas deixa eu te ajudar. Você está me chamando, você diz que você só quer a minha presença. Sabe, os garotos cantaram aqui e na música a letra dizia, minha sede é maior do que o mar. E eu estava cantando isso e eu falei, será que é? Será que minha sede é maior do que o mar? Eu não sei nem se minha sede bate isso aqui.
essa garrafinha aqui de água, né? Eu não tenho essa certeza, mas em nome de Jesus eu quero ter. Eu quero falar com toda a certeza que minha sede é insaciável por Ele. A minha sede é maior do que qualquer oceano. A minha sede se renova todas as manhãs. Eu nunca vou me saciar da presença de Cristo. Eu quero ter cada vez mais fome, cada vez mais sede. Sabe, eu não quero mais ser assim. Eu falava para eles, eu estava um dia conversando com eles de que coisas acontecem, né? A gente geralmente sofre, né? Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então eu tenho certeza que todo mundo aqui já foi aflito com algo. E quando eu era mais nova, eu orava. Eu orava para que as aflições ao meu redor não me deixassem triste. Eu falo isso para eles, né? Eu saía de EBF, eu criança. Eu saía da EBF e eu falava, Jesus, por favor, deixe meu coração feliz. Eu não quero ser triste. Por favor, eu não quero ser triste, eu não quero ser triste. E Ele me abençoou, porque eu falo para os meninos, né? Eu posso estar triste hoje, mas amanhã eu sei que a minha vitória é certa. Eu sei que eu sou feliz em Cristo, porque nada me tira da minha cabeça, que a minha felicidade se encontra nele. Eu gosto muito do Ministério Zoe, né? Estava até falando ali agora com Duda de umas músicas do Zoe, porque a gente curte muito é uma banda, né? Que faz música cristã. E eles têm uma música que eles falam que tem uma parte da música que eu gostei tanto dessa música, dessa letra, que eu queria até pegar essa letra e botar numa bolsa. Lembra quando tu fazia a bolsa? Eu até falei assim, vou falar para a Laís fazer com essa letra aqui, que isso aqui moveu o meu coração. Que ela diz assim, celebro minha cura, mesmo que ainda sinta dor. E isso, falei, cara, isso aqui é a fé. Isso aqui é a fé. Eu estou celebrando a minha cura, mas eu estou doente ainda. Eu estou doente. Sabe, a vitória ainda não aconteceu, mas eu sei que ela vai ter. Eu sei que ela vai chegar. Eu sei que o dia de amanhã vai ser melhor, sabe? Eu sei que daqui a pouco Cristo vem. Eu sei que daqui a pouco a minha felicidade se completa. Então, eu já estou celebrando isso, mesmo que eu ainda esteja em prantos. Amém? E, para encerrar esse momento aqui, né? Que já vai ter 9 horas. Vou pedir para vocês abrirem Mateus 26. 6. Amém? Mateus 26, 6. Do 6 ao 13. Amém. Está aqui. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa, na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram, que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse, por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Amém? Grande exemplo de servidão que a gente vê aqui, né? É até uma música, né? A gente conhece, o vaso de alabastro tem que ser quebrado. Então, é uma história conhecida, né? É muito difícil você não conhecer essa história, só para os que são novos na fé. Mas essa é a história, tá aqui. Se você não conhece, agora você conhece, né? Uma mulher que chegou na casa de Simão, leproso, Jesus estava ali. E ela derramou um frasco do perfume mais caro, né? A gente fala, nossa, o perfume foi muito caro, né? E os discípulos se perguntam, né? E João vai dizer especificadamente que foi Judas, né? Que Judas que pergunta, né? Nossa, por que ela está fazendo isso? Esse perfume poderia ter sido vendido para os pobres e o dinheiro dado a eles como caridade. E Judas faz essa pergunta, né? Porque é engraçado que a gente estava até vendo hoje e que eu fui pesquisar um pouco mais, né? E a gente sabe que o vaso de alabastro, o perfume de nardo é uma coisa muito cara, porque os discípulos falaram isso. Mas só para vocês terem uma noção de quão caro é que o vaso de alabastro era equivalente a 1 ano de salário para eles. 1 ano de salário era o que valia o vaso de alabastro. Judas traiu Jesus pelo valor equivalente a 1 mês. 1 mês de trabalho. Então, tu imagina ele vendo
Aquilo tudo, 1 ano de salário sendo despejado em Jesus. Imagina para ele, o que é isso? Que desperdício é esse? E esse dinheiro aí? Mas aquela mulher não estava se importando com isso. Ela sabia que o serviço era muito maior do que qualquer dinheiro, muito maior do que qualquer perfume, que aquele que ela estava preparando para a morte era o seu verdadeiro Salvador. E aquela mulher entendeu isso. E Cristo diz que ela seria lembrada. E até hoje a gente ainda fala dela. Até hoje a gente ainda fala dessa história. Mas aí eu me perguntei, qual é o nome da mulher do alabastro? Né? Eu perguntei isso no início. E é engraçado, juro para vocês, gente, que eu já ia falar isso. Vinícius está de prova. Eu já ia falar isso. Tá? Eu ia contar a história de Maria, irmã de Marta, para falar sobre Marta e como foi o serviço de Marta, porque ela confunde a ideia de serviço. E eu ia falar dessa mulher do alabastro porque é um grande exemplo de servidão para mim, o que aquela mulher fez. Quando eu descobri o valor do alabastro, aí mesmo que eu falei, grande serviço que essa mulher ofereceu para Cristo naquele dia. E quando eu fui pesquisar, é a própria Maria. É Maria, irmã de Marta, que faz isso. No Evangelho de João vai dizer isso. Que Maria, irmã de Marta, entra naquela casa e derrama desse nardo aos pés de Cristo. Ela entende quem ele era e o que ela deveria fazer. Ela entende que Cristo valia muito mais do que qualquer valor, qualquer perfume. E Jesus diz que ela seria lembrada, né? Isso que eu achei engraçado. Jesus fala que o que ela fez... Não disse, você vai ser lembrada. O que você fez será lembrado. E eu entrei aqui e eu perguntei, qual é o nome da mulher do alabastro? E a gente não sabe, eu não sabia. Até essa noite eu não sabia qual era o nome dela. Eu ia falar que era uma mulher. Uma mulher a gente sabe que é porque a Bíblia diz uma mulher. Não diz que mulher. Então eu falei assim, cara, a gente não sabe o nome da mulher do alabastro. Mas Cristo diz que o que ela fez, não o nome dela, não quem ela era, mas o que ela fez será lembrado em qualquer lugar que o Evangelho seja pregado. E essa história se perpetuou e até hoje a gente conta, até hoje a gente canta. E a gente sabe o que aquela mulher fez. A gente não sabia o nome dela, hoje ela tem nome. É Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Mas a gente não sabia, porque não é preciso saber. Sabe, a obra que você tem para fazer, a obra que ela tinha para fazer, era maior do que o nome dela. O nome dela não está no Evangelho. Não está dizendo Maria, irmã de Marta, aquela que estava prostrada a Jesus. Não, uma mulher entrou. Ela entrou, ela despejou o perfume. Diz uma mulher, não diz que mulher. E Cristo diz, o que ela fez será lembrado em qualquer lugar que seja pregado o Evangelho. E essa história chega a nós até hoje e vai perpetuar mesmo. Porque a gente diz que a palavra não passa. A gente passa, mas a palavra continua. E daqui a 20 anos, se Cristo não voltar antes, a palavra vai estar sendo pregada. E vamos se lembrar dessa mulher, porque a obra que ela tinha para fazer era maior do que ela. A obra que você tem para fazer é maior do que você, é maior do que seu nome, é maior do que você está passando hoje, é maior do que qualquer coisa que pode estar acontecendo no Brasil, no mundo, maior do que qualquer tristeza. A obra que Cristo tem para você, e somente para você, somente para mim, é uma obra que é maior do que qualquer coisa. Então não importa não, sabe? Não, mas esse não é o momento, não é agora, senão eu vou fazer errado. Não, Cristo te chama agora. Ele está na tua casa, é agora. Hoje é o momento, sabe? Hoje é o momento da gente se derramar a Ele, da gente entender aquilo que Ele tem para a gente, cada vez mais, né? Então, essa é a palavra que eu queria trazer aqui para vocês, que o serviço é maior do que o feitor, né? O que você faz para Cristo é maior do que você, porque às vezes a gente fala, olha que obra linda, né? O Duda que sempre fala que eu não era da igreja, né, há muito tempo, né? Eu vim aqui criança, mas eu sou nova, então eu não conheço as histórias. Então, eu não sei da campanha do tijolinho, mas eu sei que teve, porque o Duda sempre fala que tinha uma campanha do tijolinho. Eu chego a lembrar de alguns momentos que a igreja não era assim. E o altar está aqui feito, e está tudo aqui pronto, e as caixas estão assim. E quem é que fez? Eu não sei se vocês sabem, eu não faço ideia. Eu não faço ideia de quem é que fez isso aqui. Não sei. Mas eu sei que foi para a obra do Senhor. E essa pessoa também sabe. E o que ela fez independe do nome dela, independe de quem ela é. Porque o serviço é maior do que o feitor. O que você tem para fazer para Cristo é maior do que você está passando. É maior do que o seu nome, é maior do que as coisas que acontecem ao seu redor. E hoje eu entendo isso para a minha vida. E eu espero que você também entenda. Entenda que o que Ele tem nos chamado é para hoje.
Não é para segunda, não começa segunda não, começa de agora, sabe? Começa do momento de que, eu espero que tenha começado do momento de que você entrou naquelas portas, dizendo que o culto, como a Karina falou, começa na sua casa, começa quando você se prepara para vir aqui. Você entende que Cristo tem uma obra muito grande para a sua vida, um serviço maior do que você possa entender, mas Ele está te chamando, e Ele está, Marta, Marta, Lorena, Lorena, e falando cada um do nome de vocês, Ele está te sacudindo e dizendo, acorda. Porque é agora. Eu estou te chamando, é agora. Não é para amanhã, não. O serviço é para ser feito hoje. Então, que você venha servir ao Senhor da melhor maneira, até que Ele volte. Amém? Encerra aqui. Amém. Foi uma bênção. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado por Deus. Amém? Nesse momento, vamos sair dessa igreja, vamos ir para as nossas casas, mas a presença de Deus vai permanecer no seu coração. Amém? Fique de pé, quero pedir ao pastor, reverendo Roberto Barnabé, que vem aqui para dar a bênção apostólica. Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor. Uma noite muito gostosa. Como foi abençoado com os louvores. Muito gostoso momento da adoração. E agora nós fomos mais uma vez abençoados com a palavra de Deus. Uma palavra de direcionamento, de tomada de atitudes, uma palavra que nos insere para o contexto desse tempo que nós estamos vivendo, né? O que nós fazemos será mais lembrado do que nós somos. Então, meu irmão, faça que Ele cresça, que eu e você possamos diminuir nessa ação que estamos realizando. Levanta a sua mão e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso amado e eterno e bendito Pai, e que a doce, a maravilhosa presença de Deus Espírito Santo esteja com você, com toda a igreja de Jesus espalhada nessa terra, esteja com todo o povo de Deus. E a igreja de Jesus diz: Deus te abençoe.